As últimas notícias confirmam de facto os piores prognósticos. Vítor Freitas, o ano de 2012 será ainda mais austero do que aquilo que os madeirenses poderiam imaginar. A Madeira capitulou perante a Troika? Antes de mais, boa noite. Eu julgo que quem capitulou perante a Troika foi o Governo Regional do PSD, que fez uma dívida colossal e que hoje todos nós vamos ter que assumir. Mas, em primeiro lugar, julgo que devemos identificar quem são, ou o papel de cada um dos atores nesta questão. Da parte, o principal responsável e o responsável por esta situação é claramente o PSD e Alberto João Jardim, que nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, criou uma dívida de 6 mil milhões de euros. Há aqui um corresponsável, que é o Governo da República, que deveria ser solidário com o Governo Regional do próprio partido e que não está a ser solidário nem com o Governo Regional, nem com os madeirenses. E há aqui vítimas. E as vítimas são claramente os madeirenses e os porto-santenses. As medidas anunciadas nos últimos dias, que têm vindo numa lógica de conta-gotas, cai uma hoje, cai outra amanhã, não existiu da parte do Governo Regional, que era de esperar, que existisse uma comunicação por parte do Presidente do Governo à região. Tentar perceber o que é que vai ter que acontecer nesse aspecto. E, portanto... Mas continuando na análise daquilo que se sabe para já. Perspectiva-se um 2012 muito difícil para os madeirenses e porto-santenses, com as medidas de austeridade. Mas a Madeira tinha capacidade negocial face ao volume de dívida, face às exigências da Troika para com o país. Que campo de manobra tinha aqui a Madeira para negociar? Eu julgo que a Madeira, com outro governo, teria capacidade negocial. O facto de os madeirenses, soberanamente, elegerem um governo responsável pela dívida, perante os avisos que foram feitos pelo primeiro-ministro do país, pelo ministro das Finanças, antes até do período eleitoral, na altura ficou no ar patente qual seria o diagnóstico, ou melhor, além do diagnóstico que já estava feito, qual seria a medicação para resolver o problema. Si não o surpreende, e, portanto, a dureza do pacote do plano que choca-me a dureza do pacote que está a chegar à Madeira. Choca-me que não exista, da parte do Governo da República, sensibilidade em relação à região autónoma da Madeira. A Madeira não tem nem meios, nem recursos, nem receitas para resolver o problema de per se. Mas não está surpreendido? Estou ligeiramente surpreendido. Julguei que existisse por parte do Governo da República outra postura em relação aos madeirenses. Gostaria de salientar aqui alguns aspectos. Houve, de facto, mentira antes das eleições. Quem tinha tanta vontade de falar nas vésperas das eleições, quedou-se em silêncios depois das eleições. Naturalmente que a dívida abençoada, na altura, antes das eleições, tornou-se a dívida maldita de todos nós, porque nós é que cá vamos pagar. Na altura, o Sr. Presidente do Governo afirmou por diversas vezes que a Madeira não ia ser duplamente penalizada. Eu julgo que os madeirenses estão a ser duplamente penalizados. Em primeiro lugar, quem mente aos eleitores devia retratar-se. Falou olhos nos olhos com os eleitores antes das eleições, devia falar olhos nos olhos com os eleitores depois das eleições. Não bastasse isso, ainda durante o mês de novembro deu uma entrevista à TVI, o Sr. Presidente do Governo, líder do PSD, e afirmou categoricamente não haverá aumento de impostos na região autónoma da Madeira. Depois, quedou-se em silêncios. E os aumentos de impostos já foram aprovados, alguns, nomeadamente IRS e IRC, na Assembleia Legislativa Regional, com um documento aprovado em Conselho de Governo e enviado para a Assembleia e que opõe do Sr. Presidente do Governo. O que é estranho nesta história toda é um Presidente do Governo que é eleito com base numa mentira, que depois reitera essa mentira depois do ato eleitoral e depois não dá uma explicação aos madeirenses. O que é que se está a passar? Em primeiro lugar, antes de ir falar para Lisboa, o Sr. Presidente do Governo tinha uma obrigação de falar com os madeirenses. Nós é que somos as vítimas aqui. E ele não falou com os madeirenses. A última vez que ele falou com os madeirenses foi para mentir novamente, dizendo que na Madeira não haveria aumento de impostos. Esta questão julgo que deve ser clarificada. E o Sr. Presidente do Governo devia claramente vir a público explicar toda esta situação aos madeirenses e porque mentiu antes das eleições e continuou a mentir depois das eleições, e hoje os factos estão a demonstrar que o Dr. Alberto João Jardim, infelizmente, para mal dos nossos pecados, mentiu. E isso é grave em democracia, porque o contrato que se estabelece entre quem é eleito e quem elege, desde o momento que a eleição é feita com base numa mentira, naturalmente que esse contrato se rompe. A senhora deputada referiu há pouco que as pessoas sabem que temos obra
e antes das eleições também sabia que verdade. tínhamos dívida, mas também há obra em É verdade. todo o espaço continental e europeu. Sim, se E há calhar dívidas em não todo o tanto como a espaço da região continental. autónoma da Desculpe, Madeira. mas não. sim. Se a dívida da Madeira fosse Compare inferior os em espaços. termos de comparação com a do continente, o Dr. Alberto João Jardim já tinha dito uma coisa: nós pagamos a nossa, vocês que paguem a vossa. A realidade é que ele não disse isto. E não diz isto exatamente pela medida em que sabe que nós não temos capacidade financeira nem recursos para pagar esta dívida, porque senão automaticamente o Dr. Alberto João Jardim disse: nós pagamos a nossa, vocês que paguem a vossa. E ele não diz, de facto. Por outro lado, Mas é isso que está em cima por da outro mesa. lado, negociações, uma dívida que foi feita nas costas dos madeirenses, foi nas costas dos madeirenses. foi. O Dr. Alberto João Jardim foi acumulando esta dívida e escondeu, e a determinada altura da campanha afirmou que tinha escondido por causa do Estado não saber, porque senão as coisas seriam piores, e que depois foi levar ao governo irmão do PSD-CDS na República até antes das eleições. Mas o que é certo é que novamente não houve mentira, não está houve em nada negociações. Houve mentira, então. Estas Não foi medidas, nada escondido, isso fomos estas nós que medidas, declaramos. ó senhora deputada, estas medidas, Conclua para eu estas dar a medidas palavra ali ao que, deputado Lopes da Fonseca. estas medidas que estão a ser anunciadas deviam ter sido anunciadas pelo Sr. Presidente do Governo aos madeirenses, porque ele é o responsável por esta dívida Será na- e por na estes altura sacrifícios. Se antes das eleições soubemos da dívida, mas essa dívida foi ocultada durante anos e foi escondida dos madeirenses, novamente o Sr. Presidente do Governo está a negociar com o Primeiro-Ministro e com o Governo da República nas costas dos madeirenses. Porque nós somos os últimos a saber, e a saber através da comunicação social e não através do Sr. Presidente do Governo, o que seria normal. Em democracia, pelo menos. Eu julgo que a senhora deputada ouviu o Sr. Presidente do Governo, há pouco tempo atrás, dizer claramente que não haveria aumento de impostos na Madeira. A semana passada nós aumentamos Não os sabia que o impostos Centro de Internacional IRS negocia e do IRC. ia Desculpe, ser- isso foi aprovado no Orçamento de Estado com os votos. Quer dizer, faça aqui uma confissão à frente de todos os madeirenses, acho muito bem. Foi aprovado com os votos do CDS e do PSD, dos vossos deputados, dos vossos 4 deputados que estão na Assembleia da República, esse corte ou essa extinção do Centro Internacional de Negócios é da vossa responsabilidade. não seja- Os votos, não seja desculpe, injusto, porque sabe muito é bem mentira, o que- não foram os o que é que deputados do constava na PSD declaração de voto e do dos nossos CDS. deputados. Essa declaração de voto À vale o que abertura, vale. O que vale é o como as sentido de vossas voto. também valeram. E o PSD, em relação a essa matéria, foi o PSD que deu a machadada no Centro Internacional de Negócios. Claramente. PSD, e Estou o secretário de Estado do favoravelmente. PS? Estou Secretário de Estado do PS favoravelmente. que não mandou Desculpa, há comunicação para a União pouco, Europeia. várias vezes, não quis ser interrompido. Agora quer interromper. Esta questão, primeiro, o Centro Internacional de Negócios, Sabe que da não pode vossa ser verdadeiro responsabilidade. Em nisso? relação Sabe que não às pode ser mentiras do verdadeiro. Sr. Presidente do Governo, penso que é claro. Em relação ao apoio do Governo PS na questão do 20 de fevereiro, penso que também é claro para todos os madeirenses que existiu esse apoio e nós fomos solidários e não fizemos o tal discurso que diz a senhora deputada. Eu conheço alguém que o fez, acho que era presidente do Não, seu fez. partido. Ajudei-vos, ajuda-me. Eu conheço este discurso e não Fez foi em cima do do palco. Tenho que atual concluir Primeiro-Ministro. que eu tenho. O que é que o PS tem para transmitir neste momento aos madeirenses como alternativa, como porta de saída para o quadro que está criado? Antes de nós, havia já aqui uma situação difícil para a região autónoma da Madeira, antes de se encontrar esta dívida de 6 mil milhões. A situação já não era boa, já existia imigração desde 2004, com o fim das grandes obras. Existe muita pobreza, muita exclusão social e, infelizmente, era necessário, neste momento, que houvessem duas coisas da parte do Governo Regional. Julgo que, em primeiro lugar, devia ter existido um diálogo com todas as forças partidárias, para que a negociação não fosse feita por um partido que hoje não tem capacidade negocial com a República, teria que ser... Já percebemos, logo de início disse uma força, todos os partidos com assento O novo parlamentar. paradigma da Madeira terá de ser teria feito que se- via de quê? teria que se Turismo, fazer. via sectores Desculpe, produtivos? não podemos Vitor? olhar para o futuro sem olhar para o presente. E nós tínhamos a obrigação de termos tido aqui uma boa negociação com o Governo da República, de forma a que estas medidas não fossem tão austeras para o povo da Madeira, para a economia da Madeira e para a região autónoma da Madeira. Mas, Em pelos segundo vistos, lugar, vamos ter que cumprir com essa austeridade. teríamos que, a nível do Governo, aplicar austeridade, digamos, ao Governo, fazer alguns cortes que eram necessários fazer. Em relação ao futuro, de facto, depois deste Como é que capitular... vamos sobreviver? Como É porque há aqui que mais, alternativa? a estas questões, há aqui outra, que é o capitular da autonomia. Neste momento, a região autónoma da Madeira não tem autonomia e a autonomia acabou. Aqueles que pegaram na autonomia da Madeira, desde o 25 de abril até hoje, em que os madeirenses depositaram neles a responsabilidade
de cuidarem dessa autonomia, foram os que mataram a autonomia da região com esta dívida. E, portanto, até a própria região, se olhar bem para o cenário, infelizmente não podemos andar a mentir aos madeirenses. O cenário não é nada bom. Claro que nós podemos virar para o turismo, com o IVA que vamos ter algumas dificuldades. O Centro Internacional de Negócios, tivemos a oportunidade de o defender no Orçamento de Estado. O PSD e o CDS viabilizaram este orçamento, os deputados eleitos pela Madeira. Ainda pode ser assim. Agora, temos o que é que vamos ver? Vamos ver os madeirenses voltarem às atividades tradicionais, infelizmente. E esse regresso às atividades tradicionais podia ser feito de outra forma. Teria tido outro sucesso, ou teria outro sucesso se fosse feito ao longo do tempo. De forma a que a agricultura hoje tivesse, por exemplo, fala-se da agricultura, poderia-se falar das pescas, da requalificação do turismo, mas o regresso à agricultura, infelizmente, não vai, as pessoas não vão para a agricultura como empresários agrícolas, vão de enxada e foi-se às costas. E, portanto, com grandes dificuldades e com muitas amarguras. Expulsa-os, digamos, de outras atividades, são empurrados para a agricultura. Outros são empurrados para a imigração, infelizmente. Onde é que essa informação deverá ser dada? Em primeiro lugar, julgo que o Presidente do Governo não tem dificuldades em falar com o Governo da República. As negociações não são difíceis. As negociações são difíceis é com os madeirenses, porque ele não fala aos madeirenses, virou as costas aos madeirenses e não lhes disse de antemão aquilo que queria negociar. Naturalmente deve-o dizer na Assembleia Regional e naturalmente que todos os órgãos de comunicação social irão acompanhar essa iniciativa de forma a que todos os madeirenses possam ouvir da parte do Presidente do Governo o porquê de mudar de discurso, um discurso antes das eleições, outro discurso depois, porque que a realidade está a desmentir o Sr. Presidente do Governo, encontrar a justificação para estas medidas e dá-la aos madeirenses e pedir desculpas aos madeirenses por ter faltado à verdade ao longo deste tempo e ter dito aos madeirenses que não se preocupem que eu vou tratar da dívida. E eu ainda me recordo de um episódio numas eleições em que o Presidente do Governo, em cima do palco, com o microfone na mão, dizia uma senhora, a senhora deve alguma coisa? Eu cá não devo nada. Isto é a proposta da oposição que falava da questão da dívida. E o Dr. Alberto João Jardim o que disse, não se preocupe com a dívida. Tratem da oposição que eu trato da dívida. Estamos à espera que o Sr. Presidente do Governo trate da dívida. Obviamente. Nesta questão, acha também que é excessivo este montante que está aqui em causa, 5 milhões para os partidos e grupos parlamentares? É claramente excessivo. Aliás, quando ouvi o Sr. Presidente do Governo afirmar que ia cortar nestas medidas de austeridade, portanto ia cortar 2/3 na despesa e 1/3 na receita, ou seja, aqui aos impostos, ao contrário do que tinha dito na entrevista televisiva. Portanto, eu julguei que quando aprovássemos o orçamento na Assembleia Regional, íamos sentir esse corte. O que é a realidade é que a proposta que foi lá votada, e os partidos da oposição votaram, pelo menos o Partido Socialista votou contra essa proposta, não houve esse critério no orçamento para a Assembleia Regional e as subvenções para os partidos. É, de facto, uma verba excessiva numa altura em que a região atravessa graves dificuldades, as famílias vão perder, infelizmente, perto de 1/3 das suas receitas, com aquelas medidas que falamos por alto, mas que não foram enumeradas, mas podemos começar pelo subsídio de férias e o subsídio de Natal, que já vem do Orçamento de Estado, o subsídio de insularidade, que aquilo que são as tais notícias carga fiscal que poderá sair, o IVA, o IRC, o IRS, os transportes públicos aumentos de 15% e todas as tarifas do Governo Regional também com indicações nesse sentido, as portagens com portagens ou com aumento nos produtos petrolíferos e a introdução de taxas moderadoras que possivelmente vêm aí e isto é o que sabemos. Isso dá um corte de cerca de 30% nos recursos de cada família madeirense. E, portanto, eu julgo que seria normal que da parte da Assembleia também se tivesse em relação ao dinheiro, o PS tem alguma ideia, vai tomar alguma atitude? Não estando de acordo com o valor? Não estando de acordo, há duas coisas que se podem fazer. Uma delas é devolver o dinheiro, como propõe o PSD, que de forma demagógica, e isso vê-se no sorriso dos elementos do PSD, de forma demagógica, coloca esta questão nestes termos, quando podia ter sido reduzida. E outra forma de resolver a questão é distribuir parte dessa verba em ações de solidariedade com os madeirenses que eles bem precisam. E vai ser esse o caminho do Partido Socialista.